vereadores, amigos e amigas. Galileu, segundo estudiosos da Bíblia, eram moradores da Galileia, região próxima à Judéia, que era habitada por pessoas que possuíam características de serem carregadas de simplicidade, generosidade e honestidade. 2000 anos depois, nós temos também o nosso Galileu. Galileu Teixeira Machado. E por incrível que pareça, é um homem com as mesmas características das pessoas da Galileia. Homem simples, generoso e honesto. Quem conhece Galileu Teixeira Machado, e a cada um de nós sabe muito bem que não há um político mais espontâneo, mais humilde, educado, simples e acessível do que Galileu. Ele fala o que pensa e o que é necessário. É um grande realizador de obras e um dos mais competentes administradores públicos que Divinópolis já teve. Natural de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado é engenheiro agrimensor e prefeito pela 4ª vez. Galileu assumiu pela primeira vez um cargo público em 1978, sendo eleito vice-prefeito na chapa do prefeito Fábio Notini. Como vice-prefeito, foi leal ao seu companheiro de chapa e mesmo durante a doença que vitimou vereador Matheus Costa, Fábio Notini, Galileu não traiu o seu companheiro de chapa. Galileu, mesmo com a Câmara e todos sabendo das sérias dificuldades que passava Fábio Notini, manteve-se até o último momento ao lado do seu companheiro de chapa. Isso chama-se uma coisa que alguns vereadores têm que aprender. Isso chama-se lealdade. E é um valor que hoje está sendo muito pouco valorizado. Com o afastamento de Fábio Notini, por motivos de saúde, foi conduzido ao comando de nossa cidade. Depois foi eleito prefeito em 1988, juntamente com esse vereador que escreveu a lei orgânica do município. Em 2000 foi eleito o primeiro prefeito do novo milênio e reconduzido ao cargo em 2016, com uma votação histórica, quando obteve 60 mil votos. Galileu Machado sempre aumentou a sua votação em cada eleição que participou, por um motivo muito simples: a sua honestidade no comando do município e a sua competência para gerir uma equipe capaz de realizar obras, mesmo nos períodos de adversidade econômica, tiveram o reconhecimento da população. Galileu ainda ocupou os cargos de diretor da Rural Minas e no Departamento de Estradas e Rodagem de Minas Gerais. Galileu Teixeira Machado, desde o primeiro mandato, enfrentou fortíssima resistência dos setores políticos e sindicais, porque nunca se entregou a conchavos menores e que não fossem republicanos. Galileu sempre trabalhou para os mais pobres da periferia, para fazer obras nos bairros, para realizar dezenas de obras na zona rural.
por ter sido o primeiro a construir milhares de casas com recursos exclusivos da prefeitura, quase zerando, na época, o déficit habitacional. A tradição política brasileira mostra que os políticos que se dedicam aos pobres, como foi o caso do presidente Getúlio Vargas, são os mais atacados pelos que preferem ganhar no tapetão do que nas urnas. Galileu, como aconteceu com Getúlio Vargas, também sempre enfrentou as tentativas de manipulação dos santos de barro e os falsos defensores da moralidade, porque sempre preferiu fazer obras e melhorias para os pobres, em vez de atender às demandas de um grupo conservador, radical e frustrado, derrotado pela justiça eleitoral, que respeitou o resultado das urnas. Mas o povo de Divinópolis, gente, não é bobo, não está alheio a esses acontecimentos políticos, ao contrário do que imaginam alguns neófitos da política e costumazes traidores, que pulam de galho em galho, acreditando com seus discursos raivosos, conseguirão antecipar a próxima eleição municipal. Não vão. Galileu foi o prefeito que mais construiu postos de saúde, recordista de implantação de asfaltamento, calçamento, pontes e viadutos em Divinópolis. Se não fossem as pontes e os viadutos que Galileu construiu, estaríamos hoje com o trânsito totalmente paralisado. Também é Galileu o prefeito que mais alterações implantou no sistema de trânsito implantado, a maioria das mãos únicas dos principais corredores e construção do elevado do bairro Niterói. Mas Galileu não vive do passado, não. Galileu é aquele eterno espírito juvenil que tem horas. Eu mesmo me pergunto como ele consegue buscar tanta energia para se dedicar a Divinópolis. Com certeza, a resposta é uma só. Amor, Marcos Vinícius, é o seu combustível. Amor sagrado a Divinópolis e seu povo. Por isso, chegando agora na metade do governo, depois de estar viabilizando o equilíbrio nas contas públicas, pagando mais de 50 milhões de reais de dívidas de governos anteriores, uma nova programação de obras e realizações marcarão mais esse mandato. Eu confio na capacidade de Galileu Machado governar Divinópolis. Do primeiro ao último dia do seu governo, respeitando-se todo o mandato confiado pelos eleitores de Divinópolis. Tapetão, não. Tapetão, não. Respeito ao eleitor, sim. Ganhem no debate, ganhem nas urnas. Ganha primeiro falando a verdade. Só assim serão respeitados. Caso contrário, serão varridos como poeira suja o salão da democracia. Em relação às denúncias vazias apresentadas nessas casas de leis, serei sucinto e objetivo no esclarecimento de cada questão, porque o tema foi muito bem apresentado pelo relatório do nobre vereador, dedicado e importante legislador, Renato Ferreira. Isento de qualquer dúvida, e concluiu pela absolvição do nosso querido prefeito Galileu Machado. A primeira denúncia do suposto cometimento
de inflação política administrativo pela expedição do decreto municipal número 13.059, de 23/10/2018. Ô, meu povo, a denúncia acusa o prefeito Galileu de ter extrapolado seu poder de regulamentar ao editar o decreto municipal 13.059/2018, que disciplina o estacionamento rotativo. Dizem assim que haveria renúncia de receita pela não aplicação da primeira multa, que primeiro teria um efeito didático. É necessário reafirmar que o município tem sim competência para implantar um sistema de estacionamento, ou seja, ele pode definir onde, em que horários e sob quais condições nós podemos estacionar. Ainda, esse sistema pode possuir regra para a regularização do estacionamento em caso de inconformidade por parte do condutor. Nos municípios que fazem essa definição, só haverá o cometimento da infração de trânsito e aplicação da multa, nos casos do motorista que não torna o seu estacionamento regular através do cumprimento de medida administrativa. Além disso, as multas aplicadas por infrações de trânsito não possuem natureza de tributo, e por isso não é possível sequer cogitar qualquer argumento sobre renúncia de receita. É até ridículo. O Tribunal de Justiça, nobre vereador Adair Otaviano, que vocês não têm conhecimento, eu sei que não tem, a Câmara não tem, os vereadores não têm. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu um processo com matéria idêntica ao decreto de Divinópolis, concluindo que o município pode definir os critérios de estacionamento rotativo e se veja limitado para equacionar a punição ou penalidade pela infringência do seu próprio sistema de estacionamento. Assim, o único tribunal que até hoje analisou essa questão já decidiu essa hipótese. É plenamente legal. É plenamente legal. Mais uma vez, é plenamente legal. E não conflita com nenhuma norma definidora de competência. Não resta, portanto, dúvida de que o prefeito Galileu não cometeu infração política administrativa e, por isso, não deve ser penalizado. Do suposto cometimento de infração política administrativa pela oferta de cargo público a um cidadão sem a necessidade de contraprestação. O caso do senhor Marcelo Marreco já foi exaustivamente analisado, tanto pela comissão processante como por uma CPI. Em todos os casos, a conclusão foi de que não houve irregularidade. A mera intenção não concretizada de nomear alguém para cargo público não é infração e, por isso, não pode ser punida. O que vemos nesse caso é o esforço de interpretar a palavra do prefeito de forma maliciosa e sem observar o contexto da conversa com a finalidade de inventar uma inflação para puni-lo. O terceiro, Divinópolis seria o primeiro caso no mundo que um administrador público seria punido com pena máxima de perda de mandato escorada em votação recorde, porque um servidor tribuna de um poder legislativo para se pronunciar. Não vou dizer que é uma comédia, porque o caso é sério, e não estamos aqui hoje para brincadeiras, mas é no mínimo um surrealismo político que mais parece um quadro pintado por Salvador Dalí. Sobre essa denúncia, veja que o doutor Wendel praticou ato previsto em lei como uma das atribuições. Então eu não vou nem acabar, porque o tempo não vai dar. Diante disso tudo, seria verdadeira injustiça aplicar qualquer sanção ao prefeito Galileu, se todas as provas desse procedimento demonstram que não houve nenhuma realidade. Encerro, caros amigos, com a passagem bíblica de Tiago, que diz que o primeiro impulso, quando sofremos de injustiça, é procurar vingança. Mas a Bíblia diz que a ira do homem não produz
a justiça de Deus. Podemos buscar meios legítimos para restabelecer a justiça, mas não devemos agir com a ira e o ódio. Era o que eu tinha a dizer. Já finalizou? Tem mais 2 minutos. Não, acabou. Então eu peço aos nobres colegas que votem não.